conectado da realidade. Tem um detalhe que eu acho que é interessante, que assim, o presidente, o dono do Cruzeiro, de uma forma ou de outra, né, ele chegou para o torcedor e falou assim, olha, a situação é o seguinte, contratamos mal, está tudo errado, não estou entendendo nada. Né? E isso significa o quê? É uma crítica ao Alexandre Matos, não é ao Leonardo Jardim. O técnico não está com problema nenhum. A questão é, entreguei a uma pessoa a missão de montar um grande elenco e deixei aqui, grama não é o problema. E o elenco foi mal montado. O Leonardo Jardim já falou sobre isso logo que chegou. E ele, certamente, ali nas internas, deixou claro, olha, certamente não, já deixou claro. Olha, eu estou fazendo o que eu posso aqui. O Gabriel no banco já é um sinal do quê? Não vou escalar pelo nome. Eu estou falando isso já há algum tempo. Ele vai escalar quem tem que escalar e vai barrar Dudu, Gabriel, quem mais for, não importa o nome. Então já mudou. E para o azar do Dudu, do Gabriel especialmente, faz o gol da vitória o Caio Jorge, que é da posição. Então, a tendência é que ele continue na equipe, independentemente dos argumentos do português de mexer de acordo com a estratégia do jogo. Mas esse modo sincerão que houve lá do dono do Cruzeiro, do Pedrinho lá do Supermercado BH, contrasta com o modo silencioso para esse assunto do Júlio Casares, que é muito ativo na rede social, que é muito eloquente, que eu sempre gosto de lembrar, ele foi receber o Rames, eles caminhavam pelo aeroporto, a câmera ia junto, era uma cena, parecia até aquela câmera que vai no trilho, sabe assim, uma coisa meio cinematográfica, e ele desfilando, sorridente ao lado do colombiano, que não jogou muita coisa pelo São Paulo, não sabemos até hoje quanto custou essa aventura, porque a dívida, ela dobrou ou mais na gestão do Casares. Exato. A dívida já era alta, ele herdou uma dívida alta, ele praticamente dobrou ou dobrou, a gente vai saber isso com detalhes quando sair o balanço ainda no final desse mês, até o final desse mês, e agora veio com um extintor para apagar o incêndio, quando ele deveria ter feito isso lá atrás. E prometeu uma política de austeridade. E não fala para o torcedor. Isso é ele que tem que falar. Não é nenhum outro. Aí não é o Muricy, não é o Rui, não é nem o Belmonte, que são do futebol. Ele é o presidente. Então, o Casares tinha que chegar e falar, torcedor, nossa situação é essa. Para ganhar aquela Copa do Brasil, aquele paulista, fizemos investimentos que não tínhamos condições. Ganhamos, foi uma alegria, mas agora não tem mais jeito. Se não fizermos isso, o clube vai entrar num caminho sem volta. E aí não sabemos o que vai acontecer. Talvez assim ele consiga, talvez não, com certeza, parte da torcida vai compreender. Agora, enquanto não tem essa conversa madura, adulta com o torcedor, o cara vai para arquibancada, até porque não faltam ex-jogadores com microfone para atacar técnico brasileiro, defender a reserva de mercado dos técnico estrangeiro dos brasileiros. Então, aproveitam tudo para descer o pau. Parece até que a culpa é só do treinador. Claro que ele tem a sua responsabilidade, mas não é só ele, né? A coisa é muito maior. Situação complicada, hein? Vamos para um break rapidinho, o tempo passa rápido aqui e na volta temos uns minutinhos finais para falar sobre a volta de Neymar depois da lesão. A gente segue no YouTube, vamos batendo um papo por aqui, a gente já volta. Estamos no break. Eita, que o tempo passa rápido, hein? Precisa de mais meia hora de programa para vocês, hein? Deixa eu ver o que a galera tá dizendo por aqui, que alguém me deu uma bronca, falando que o Tirone lê mais comentários. Então, deixa eu me redimir aqui, deixa eu registrar os comentários da galera. Superchats, pois é, Juca. Os superchats, o Diego Soares aqui tá dizendo que... ainda sobre o lance lá polêmico do jogo entre Grêmio e Flamengo. Ele fala que esses lances de bola na mão da área, o zagueiro pode se beneficiar de um toque involuntário, mas o atacante é punido? Procede isso? Abraço a todos. É o questionamento que ele faz por aqui. É verdade. O Júlio César Bruno também manda um superchat. Valeu, Júlio César. Falando de você, viu, Juca? Disse que você foi comedido. Mal ou bem? Ele está discordando, mas com respeito. O que é sempre muito bom, né? Ele disse que... Respeito é bom e a gente gosta. Opa! Ele diz que você foi comedido, mas que ele, como corintiano, gostou das cabeças de galinha arremessadas, que ele achou engraçado. Eu não acho muito legal, mas enfim, tá a opinião dele aqui. O Ricardo Tonucci pede um abraço para São João del Rei, Minas Gerais. Então, um beijo para São João del Rei, minha terra, já que sou mineira. O Abrão Alves diz que o Galão tomou sufoco do Vitória dentro de casa. É verdade. E o Paulo Ursão diz que o Flamengo tem um ótimo time, tem muito recurso. Verdade também. E o Marcelo, qual a prioridade do Corinthians? O Paulistão 2026? Está aqui uma ironia, está tirando um sarro. Temos quanto tempo para a gente voltar, gente? 2 minutos. Então, eu consigo ouvir o Mauro ainda sobre o Gabigol no banco do Cruzeiro. Para você não é uma surpresa, né, Mauro?
Não, nem um pouco, né? Ele já ficou no banco um bom tempo do Flamengo, ele não tem jogado bem já, não é de hoje. Acho que era uma questão de tempo. E o técnico do Cruzeiro, ele é um técnico que ele não depende desse emprego, ele não vai ter apego. E vai fazer o que é necessário. E eu acho que a presença dele no banco me parece algo necessário, porque as atuações não são boas. Quanto ao América Mineiro, perdeu gols feitos que eliminaram o Cruzeiro do Campeonato Estadual. Basicamente tem feito só gols batendo penalidade máxima. Então, vai jogar na carteirada no nome? Em algum momento ele ia perder posição. E foi o que aconteceu. E ele não ter entrado nem durante o jogo, né? Acho que deixa bem claro que o técnico parece ter força nesse momento, né? Para fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe como é que é, né? Coloca no banco e tudo. Eu estou esperando ele dar aquelas entrevistas que ele dava, como, né, quando ficava no banco, quando estava insatisfeito, ainda não falou. Vamos ver se ele vai ter a coragem de falar novamente com toda aquela eloquência quando se manifesta. Lembra? Agora eu quero disputar a posição com o Pedro, né? Nunca foi da posição do Pedro, mas ele falou isso lá atrás, né? Foi. Inclusive reclamando entre um jogo e outro da final do Campeonato Carioca, né? Ou sai do Morumbi derrotado, perdendo o título e diz que não, que mandaria beijos de novo pro Dorival. Ele pode mandar um beijo do Dorival também. O Dorival está talvez precisando aí de um cafuné depois do fracasso na seleção. Ainda dá tempo da gente registrar algumas das participações por aqui. O Silvio Correia diz que o Corinthians resumiu sua atuação no sábado na saída de bola. Um timinho pífio, cornetando aqui pra caramba. Parecia uma jogada de rugby, né? Eu nem falei, né? Mas o rugby tem muito dessa estratégia, né? O cara chuta a bola pro lado, né? Aí sobe todo mundo e aí tem o arremesso lateral, né? É uma jogada de rugby. Mas o Emiliano Dias falou que não foi treinado, não foi combinado, não. Aí temos um problema, né? Então, sozinho. Combinou com o Koeman. Estamos de volta aqui no canal. O Memphis aprendeu isso na... Oi, Juca. Não, o Memphis aprendeu isso com o Koeman. Ou então ele ensinou o Koeman. Ele falou, vamos fazer isso aqui. Eu não sei. Peraí, nós já falamos sobre isso, mas tem um detalhe. Será que o Memphis ganha também participação todas as vezes que tu dá a bola para fora na saída? O que eu sei te dizer, Zé, é que sábado ele não subiu na bola. Não, só mandou pra fora. Nem pensar. Trajano, quero te ouvir. Estamos nos minutos finais aqui. Temos 3 minutinhos, mas quero te ouvir sobre o retorno do Neymar nesse jogo entre Santos e Fluminense. A gente está vendo os melhores momentos aí. Fluminense vence com um golzinho no fim do Samuel Xavier, que, aliás, ele e o Neymar se estranharam ali boa parte do jogo. Teve uma pequena treta. O que ficou mais marcado para você nesse retorno do Neymar? Foi melancólica essa participação dele, né? E se dispôs, ficou nervosinho com o Samuel. O Mauro escreveu sobre isso. O Samuel é um jogador já quase em fim de carreira. Neutralizou o Neymar. O Neymar está mais preocupado em jogar lá pela Fúria, aquele campeonato meio ridículo lá, meio mequetrefe, que tem o Luva de Pedreiro, que tem não sei quem, no papapá, que está reunindo aí multidões. Ele foi presente todas as vezes lá, e os jogos do Santos, ele participava, via os 5 minutos e ia embora. E é um time muito fraco e o pessoal achava que com a presença dele tudo seria resolvido. Qual o quê, né? E o Neymar Que Neymar é esse que nós estamos vendo, né? Que Neymar é esse que nós estamos vendo, que criou-se uma expectativa enorme, que não fez uma partida ainda boa, uma partida para valer com a camisa do Santos. Eu acho que foi melancólico. E o Fluminense mereceu a vitória, e não é o Neymar entrando em campo que vai resolver os problemas do Santos. Eu até ia perguntar, não sei se dá tempo de perguntar ao Mauro, uma coisa que tem a ver com o Neymar e tem a ver também com o Gabigol. Dizem que no futebol é igual andar de bicicleta, você não esquece. Isso se aplica ao Neymar e ao Gabigol, Mauro? Eu acho que as pedaladas desses dois não estão muito boas não, sabe, Trajano? Acho que eles esqueceram, né? E detalhe, né? O Fluminense venceu 2 jogos com gol no final, né? As 2 vitórias com gol do Zacarias. Bragantino agora contra o Santos. Desde que o Renato Gaúcho assumiu o time. E o Santos foi 2 vezes ao Rio de Janeiro e o presidente do Santos, que cornetou a derrota para o Vasco, né? Seria interessante também ele falar agora sobre o Santos com o Neymar. O que ele achou? E o Caixinha pressionado, enquanto o Flu aí está melhorando com a chegada do Renato Gaúcho, pelo menos o clima parece. Muito bem, encerrando o posse de bola de hoje, passa rápido o tempo, hein?